Olá pessoas, aqui é a Mari, lerei para vocês mais um verbete desse livro maravilhoso aqui, Feminismos em Movimento. Hoje é o meu feminismo preferido, meu xodó, feminismo negro, né? E aí, quem fez para nós esse texto foi a Lívia de Souza Lima. Ela é da área da linguística e literatura, tá? Isso tá na página 182 e eu vou ler para vocês agora. Eu falo que o feminismo negro é o meu preferido porque foi a partir do movimento negro das mulheres, dessas mulheres, né, do feminismo negro que nossos antepassados, né, nossas antepassadas, que lutou para que houvesse uma mudança e para que elas fossem incluídas. Então, eu acho muito interessante esse movimento do feminismo negro, né, porque das nossas antepassadas. Porque o que acontece? Ao invés delas se separarem, dizer, vocês não me representam e eu estou me afastando, me apartando, né, como muitas fazem, esse feminismo, esse nome nem me representa, né? A gente vê algumas coisas assim acontecerem, infelizmente. Mas as nossas antepassadas não. Elas lutaram para serem incluídas e para que as pautas delas, daquele momento em que elas estavam vivendo, fossem ouvidas. Foi muita luta, não foi fácil. Mas elas foram incluídas, sim. Porque a sensação que elas tinham é de que aquele grupo de mulheres não representavam elas. Mesmo muitas dessas mulheres sendo abolicionistas, sendo contra a escravidão de pessoas negras, né? Mesmo assim, essas mulheres, né, dos nossos antepassados, nossas antepassadas, elas lutaram para que a pauta delas fossem ouvidas, porque era diferente das mulheres brancas. E aí todo mundo junto luta pelas mesmas causas e causas diferentes, mas todo mundo se junta e não fica separada, como muitas do nosso tempo ainda querem que seja, infelizmente, né? Muitas do nosso tempo ainda agem assim, né? Infelizmente. Mas a gente pode aprender com as nossas antepassadas, né? É só estudar um pouquinho, a gente vai entender que ali era um movimento de se juntar e não de se separar. Mesmo que tivesse coisas tão diferentes acontecendo entre essas mulheres, mas mesmo assim, elas se juntaram. Tá? E por causa delas o feminismo melhorou. Foi por causa do feminismo negro que o feminismo de hoje melhorou. Certo? Então, queria só deixar esse breve comentário e agora eu vou ler o que a Lívia escreveu para nós, tá? Na página 182. O feminismo negro designa, fundamentalmente, um movimento político e cultural e uma corrente de pensamento social que se desenvolve a partir da centralidade das experiências vividas por mulheres negras. A necessidade de centrar-se nas condições específicas das mulheres negras na sociedade, principalmente em um contexto social multirracial e pluriculturais, em que as questões racial organiza e estrutura desigualdades, emerge de um diagnóstico político produzido por mulheres negras. E aqui ela vai citar a Sueli Carneiro, maravilhosa. Tal diagnóstico indica a insuficiência programática e conceitual dos movimentos políticos e progressistas de liberação, seja na esquerda institucional ou extra-institucional. No movimento feminista e dentro do próprio movimento negro, ao abarcar a realidade particular da mulher negra, para a produção de uma crítica social adequada e para a formulação de demandas por igualdade que contemplem essas agentes e suas complexidades. Collins, que é aquele livro que eu já mostrei aqui para vocês, né, sobre interseccionalidade. Nessa avaliação se estendeu também para o campo do conhecimento e aqui mais especificamente mirando a produção intelectual da teoria feminista, que ao tratar da categoria mulher, a faz de forma indiscriminadamente e similarmente desconsidera a mulher negra enquanto uma posição própria do sujeito. As feministas negras trabalham dessa forma dentro de um corpo discursivo que surge o enegrecimento do feminismo. Citando de novo aqui a Sueli Carneiro. A partir de suas diferentes vocações, o feminismo negro realiza algumas operações fundamentais, como a crítica ao eurocentrismo feminista.
o combate à invisibilidade de mulheres negras na história, a integração do racismo como discurso e prática fundamentais para a dominação de gênero e recuperação do valor da mulher negra e de sua humanidade e a revisão do papel de mulheres negras em distintos momentos históricos. Na atualidade, o feminismo negro lança um olhar especial sobre o papel de mulher negra na reimaginação da política interseccional e na requalificação da democracia representativa, pensando de maneira central na ocupação de espaços de poder político como estratégia do avanço. Inclusive, já li aqui para vocês, né, aquele feminismo interseccional, que na verdade não é que seja um tipo de feminismo, né? É um filtro que a gente pode analisar, fazendo várias conexões entre as abordagens de cada mulher com as suas especificidades, de onde essa mulher vem, de que lugar ela está falando. Então, para isso serve o feminismo interseccional, né? Essa abordagem, na verdade, é uma abordagem de dentro do feminismo, tá? É interseccionalidade. Até indiquei esse livro aqui, né, para vocês, Interseccionalidade. Esse e indiquei aquele da Acotirene, que também fala sobre interseccionalidade, né? São mulheres de lugares diferentes. A Acotirene é brasileira e essa daqui, a Patricia Hill, ela é estadunidense, tá? A Patricia Hill é estadunidense, que escreveu esse livro que eu mostrei agora, e a Acotirene é brasileira, né? Que também tem um livro sobre interseccionalidade. E, enfim, só para vocês saberem, né? Porque é importante a gente saber de onde também essa pessoa está falando. Ela está falando do norte global e a outra está falando do sul global. Então, são perspectivas bem diferenciadas, né? Tá? Então, é legal ler sobre tudo, mas a gente sabe onde a gente mora, onde a gente tá, né? A gente é do sul global, a gente tem características um pouco diferenciadas e vivências também diferentes, né? Reconhecendo aqui não ser possível esgotar a ampla contribuição do feminismo negro tanto para as lutas de libertação quanto para a crítica social, para este verbete, enquadro o feminismo negro dentro de sua vocação intelectual, esboçando algumas linhas gerais sobre seu aporte para as teorias social e feministas. Antes disso, devo dizer que ancoro minha reflexão no pensamento de feministas negras no Brasil e dos Estados Unidos, né? Então, por isso mesmo que eu dei essas duas indicações, uma estadunidense e uma brasileira. Trabalho com essas duas origens, tanto pela similaridade dos contextos em que o feminismo negro surge e avança nesses países, quanto pelo entusiástico diálogo existente entre esses territórios. Constato, no entanto, a presença do feminismo negro em diversas sociedades, entendendo que o combate à supressão e à visibilidade do protagonismo de mulheres negras é uma necessidade em comum dessas mulheres em diferentes regiões globais. Como teoria, concordo com a caracterização da Patricia Hill Collins, que defende o feminismo negro como uma teoria crítica, pois é um pensamento social engajado na luta contra a opressão e comprometido com ideais de justiça, não apenas para mulheres negras, mas para outros grupos oprimidos. Por isso que eu retorno aqui àquela fala que eu disse em algum outro vídeo aí, que é muito estranho quando a gente vê pessoas que se dizem representar o movimento negro serem transfóbicas. Porque o feminismo negro, ele nasce dessa sensação de injustiça, né? De certos tipos de opressão não estarem sendo ouvidas. Então, o feminismo negro é contra todo tipo de opressão. Tá? E a Audre Lorde também fala sobre isso. Tem um texto dela maravilhoso que eu até já li aqui pra vocês. Tá aí rolando num dos vídeos que tá aí do meu canal. Que fala sobre isso, que não existe disputa de opressão. Apesar das pessoas quererem que a gente dispute entre nós, né? Mas cada pessoa tem sua dor e nenhuma dor é mais do que a outra dor. É uma dor que precisa ser ouvida, precisa ser discutida, teorizada, organizada. E a gente se junta, né? Tá? Como teoria, concordo com a caracterização de Patricia Hill Collins. A página 11, ela cita aquele livro, né, que eu mostrei aqui. Que entende o feminismo negro como uma teoria crítica, pois é um pensamento social engajado na luta contra a opressão e comprometida com ideais de justiça, não apenas para mulheres negras, mas para outros grupos oprimidos. Nesse sentido, o feminismo negro não formula um conhecimento com um fim em si mesmo, mas desenvolve quadros de análise para entendimento da dominação e seus efeitos com o propósito de resistir, escapar
e se opor às persistentes injustiças sociais e econômicas. Devido à supressão da intelectualidade de mulheres negras e da invisibilização de suas ideias, a própria nomeação do feminismo negro já é um ato de resistência coletiva, pois intervém na visão homogeneizante dessas mulheres como vítimas de um sistema complexo de dominação e as posiciona como produtoras de conhecimento sobre si e sobre o mundo em que vivem. Esse feminismo viabiliza que mulheres negras possam definir a si mesmas, contar suas próprias histórias e se opor às imagens negativas controladoras sobre elas e às práticas sociais discriminatórias sustentadas por tais imagens. Além disso, tendo em vista a exclusão sistemática de mulheres negras em espaço acadêmico, este sendo o locus tradicional da formação da intelectualidade, o feminismo negro procura frestas para se movimentar e avançar, empregando outras formas de linguagem e se fazendo conhecer a partir delas. A poesia, a música, a literatura e as artes visuais são adotadas como outras formas de expressão e difusão das ideias do feminismo negro. Aqui ela vai citar Evaristo, Collins e Audre Lorde. O que é central é que mulheres negras possam fazer ecoar suas vozes, falar sobre suas vivências, lutas históricas, vitórias e complexidades de suas existências. É a partir desse conjunto de urgências que o feminismo negro oferece contribuições epistemológicas e metodológicas relevantes para a teoria social, desenvolvendo um pensamento que privilegia o ponto de vista epistêmico da mulher negra. Para esse verbete, discuto o paradigma da experiência e o conceito da interseccionalidade como dois dos mais relevantes aportes do feminismo negro. Como concepção interligadas, a experiência e a interseccionalidade refletem os objetivos políticos do feminismo negro, ao passo que possibilitam o ponto de vista de mulher negra como ponto de partida para a análise social, centrando-se na complexidade dessa condição de ser e estar no mundo. Aí um tópico aqui, que ela separou, é a experiência como crédito e credibilidade. Enquanto o feminismo sugere a teoria do ponto de vista para explicar a perspectiva singular da mulher como agente social, o feminismo negro propõe o uso das experiências pessoais das mulheres negras como fonte de informação. Ambos os marcos conceituais se atravessam, pois questionam a existência de um sujeito neutro de conhecimento e o subjacente afastamento entre produtoras de conhecimento e seus objetos de análise. As experiências das mulheres racializadas revelam condições de marginalidade para além da dominação de gênero e permitem demonstrar as formas sutis e explícitas de profundidade da subalternização de mulheres não brancas. Collins, 1986, manifesta essa condição de marginalidade por meio do conceito de forasteira de dentro, outsider within, no qual descreve a forma como mulheres negras participam da sociedade dominada pela branquitude apenas de maneira parcial, ou seja, como uma forasteira, alguém entre mundos, dentro e fora do mesmo tempo. Essa circunstância distintiva desponta nessa perspectiva como um privilégio epistêmico, por meio do qual determinados aspectos da realidade, ofuscadas por paradigmas clássicos, são trazidas à luz. Nesse sentido, o feminismo negro inaugura outra possibilidade epistemológica, qual seja a de considerar que a experiência vivida é fonte de conhecimento válido e possível de ser integrada legitimamente na análise social e política. Esse aporte científico possui um importante conteúdo político. Collins argumenta que o nível da epistemologia é importante porque determina que questões são dignas de investigação, que arcabouços interpretativos serão usados para análise de resultados e como esse conhecimento será usado. Avalio que esse raciocínio relaciona duas aberturas de ordem política. A primeira se refere a uma fissura que mulheres negras criam em tradições epistemológicas consolidadas ao intervir conceitualmente no processo de fazer científico. Isso significa que essas mulheres, outrora marginalizadas dentro de uma matriz colonial do saber, participam da produção do saber como teóricas e sugerem reformulações conceituais nos alicerces do campo da compreensão e do conhecimento. A segunda abertura, não menos importante, trata do empoderamento embutido na participação ativa das orientações de pesquisa, priorizando questões pertinentes à existência da mulher negra, estabelecendo-se como sujeitos de conhecimento
e não apenas como objetos do saber. É uma conquista crucial para mulheres negras e demais grupos oprimidos, para que possam definir-se a si mesmas, tratar de suas questões de maneira coletiva e principalmente encontrar formas de superar as contradições sistêmicas que as conservam em posição de subalternidade. O emprego das experiências pessoais, de suas trajetórias, relações familiares históricas do cotidiano particular, acaba de se tornar um recurso estilístico para feministas negras, cujo objetivo é o de ilustrar o problema mais amplo que desejam considerar. Aí ela vai citar a rainha Lélia Gonzalez. Lélia Gonzalez é um exemplo expressivo do uso do texto autobiográfico para fazer uma relação entre sua trajetória pessoal e os diferentes eixos de dominação e opressão sobre as quais sua existência como mulher negra fora conformada. No caso de Gonzalez, seus relatos revelam como a sua trajetória educacional bem-sucedida a deslocou do lugar do negro na sociedade em que efeitos isso teve em sua identidade pessoal. Similarmente, Bell Hooks, que é outra maravilhosa, esse livro aqui da Lélia Gonzalez, por um feminismo afro-latino-americano, que é maravilhoso. O da Bell Hooks é esse aqui que eu indico. Feminismo é para todo mundo. Maravilhosas. Uma do Brasil, a outra dos Estados Unidos. A Lívia falou, né, que ia ficar entre os Estados Unidos e o Brasil. Então, a gente já sabe que ela vai indicar muita gente boa aqui, muita mulher maravilhosa. Tem muitas referências aqui, mas eu tô mostrando as que eu tenho aqui por perto para dar vontade a vocês de se instigarem a ler também esses outros livros, tá? Aí, voltando pro texto dela, da Lívia. Similarmente, Bell Hooks pondera sobre o racismo como estrutura presente em sua trajetória educacional que, além de gerar ódio e separação, acaba por influenciar significativamente as relações interpessoais. Falando do contexto específico dos Estados Unidos, Hooks versa sobre como as regras implícitas da socialização funcionam, como uma espécie de lavagem cerebral que mantém o imperialismo racial, a supremacia branca e a segregação racial. Os casos de Gonzalez e Hooks são ilustrativos de processos de tomada da consciência em que feministas negras ponderam sobre suas próprias histórias, entendem e problematizam suas experiências como produtos de estruturas de dominação, como o racismo, o sexismo e colonialismo, o classismo e a heterossexualidade compulsória. Ela me fez lembrar, quando falou sobre racismo, sexismo e desigualdade no Brasil, ó, esse livrinho aqui maravilhoso, da Sueli Carneiro, tá? Muito bom também. Com isso, o objetivo desse método feminista negro não é fomentar a hiperindividualização da ciência por meio de uma sociologia microscópica, mas sim promover uma junção entre sujeito e objeto do conhecimento. Privilegiar a experiência também pode ser uma ferramenta de construção de solidariedade em que mulheres negras coletivizam suas dores, mas também de possibilidades de superação, o que pode funcionar como uma pedagogia de resistência e reexistência. E é a partir do uso de experiência comunidade e analítica que o feminismo negro desenvolve o conceito da interseccionalidade, que é a segunda contribuição central dessa teoria crítica que abordo para este verbete. Agora ela vai entrar em outro ponto que ela separou. A interseccionalidade como ferramenta de análise social, crítica e prática política. Como bem pontua Collins, a legitimidade e a validade do conceito de interseccionalidade não carecem de maiores defesas. O termo tem sido amplamente empregado dentro e fora dos círculos acadêmicos e se tornou uma ferramenta bastante reconhecida tanto para a análise social quanto para a prática política. É importante salientar que o triunfo da teoria da interseccionalidade é concomitantemente uma vitória do feminismo negro, sendo esse paradigma metodológico e analítico um produto de atividade intelectual dessa vertente feminista. Isso porque a interseccionalidade emerge da necessidade do feminismo negro de encontrar estruturas analíticas capazes de dar conta das particularidades da opressão e descriminalização das mulheres negras e não brancas em sociedades diversas. Como conceito propriamente dito, a interseccionalidade é um termo cunhado pela jurista negra Kimberly Crenshaw em 1989.
em uma investigação sobre processos judiciais requeridos por mulheres negras. Grosjean, em 1989, desenvolve a crítica de que as instituições jurídicas utilizam mulheres brancas ou homens negros como régua para entender e julgar casos sobre discriminações sofridas por mulheres negras. Partindo dessa conclusão central, Grosjean, 1989, avança na crítica de que análises unidimensionais, ou seja, que fazem uso do gênero ou da raça como dimensões individuais para avaliar questões de mulheres racializadas, ocultam como os diferentes eixos de opressão recaem simultaneamente sobre mulheres negras. A experiência interseccional é maior que a soma do racismo e do sexismo, e essas características se sobrepõem, em vez de se manifestar de maneira independente sobre corpos racializados. O que a interseccionalidade faz é justamente propor um quadro analítico multidimensional, ou seja, que considere a incorporação de outros eixos estruturantes para compreender a complexidade da condição da mulher negra e não branca na sociedade. Muito embora o termo tenha sido cunhado em 1989, as feministas negras podem ser consideradas feministas interseccionais. Avant la lettre. Nem sei se eu disse certo, mas tentei pelo menos. O clássico Mulheres, Raça e Classe, de Angela Davis. Esse primor aqui da maravilhosa Pantera Negra, Angela Davis. Publicado em 1981, do ano que eu nasci, O ano que eu nasci, a mulher estava escrevendo uma pérola dessa. Pode ser visto como um prenúncio da centralidade que a interseccionalidade viria a assumir para o arcabouço teórico do feminismo negro. No Brasil, Lélia Gonzalez é uma precursora do feminismo interseccional. Aí a Sueli Carneiro escreveu esse livro aqui sobre Lélia Gonzalez, Apaixonante, super indica. Eu amei essa foto também da Lélia. E foi escrito pela maravilhosa Sueli Carneiro. No Brasil, Lélia Gonzalez é uma precursora do feminismo interseccional. Em 1983, a intelectual e ativista negra publicou o artigo Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira, discutindo como o duplo fenômeno do racismo e do sexismo se articulam na produção e efeitos particularmente violentos sobre mulheres negras. Ou seja, já existia na gênese e no cerne do feminismo negro o uso de categorias multifocais para o entendimento da realidade. A interseccionalidade surge, então, como uma metáfora ideal que compila e organiza sistematicamente um raciocínio que já estava presente nos esforços intelectuais e políticos de mulheres negras. A importância da experiência para o desenvolvimento da teoria da interseccionalidade situa o conceito em sintonia política e epistemológica com o feminismo negro. Greshel anuncia de saída que sua reflexão se baseia nas experiências vividas por mulheres negras cuja opressão tem um caráter multidimensional. Esse giro epistêmico atende aos objetivos políticos do feminismo negro, pois desenvolve um marco teórico e metodológico que tem a mulher negra como ponto de partida. Caracteriza-se, assim, um processo de centralização dessa posição do sujeito, que confronta o regime de marginalização da mulher negra em abordagens feministas universalistas e homogêneas. Além disso, a interseccionalidade é posicionada como instrumento político dentro do entendimento de que a identificação e compreensão das matrizes de dominação são imprescindíveis para a criação de metodologias e estratégias emancipatórias. Primordialmente criada como uma ferramenta para a pesquisa e prática do feminismo negro, a interseccionalidade transcende seus objetivos iniciais e se expande como uma ferramenta de análise social dentro de um contexto mais amplo. O paradigma interseccional passa a ser utilizado não apenas para interpretar a opressão e a violência ocidental sobre mulheres negras, tendo se tornado uma abordagem adequada para falar sobre diferentes condições de marginalização, bem como para avaliar concretamente diversos tipos de relações de poder e de dominação. Em 2016, Patricia Hill Collins publicou com Sirma Bilge a obra Interseccionalidade. Aquele livro que eu já mostrei aqui 1000 vezes. Construindo um quadro teórico metodológico elaborado para a investigação de relações de poder e dominação. Collins e Bilge postulam que a análise interseccional deve se concentrar em 4 domínios de poder distintos: o estrutural, o cultural, o disciplinar e o interpessoal.
As autoras se referem aqui ao eixo estrutural que constitui as desigualdades nos campos sociais e as ideologias e os discursos que simbolicamente organizam exclusões. Além disso, elas sugerem a consideração das pedagogias de reprodução, de subordinação e da forma como as posições da hierarquia social são vivenciadas e incorporadas pelos indivíduos. Esse esquema analítico auxilia no trânsito da interseccionalidade em diferentes disciplinas das ciências sociais, podendo ser aplicada para diversos fenômenos, desde que a pretensão seja uma apreensão difundida nos funcionamentos das desigualdades e das injustiças sociais. Em que pesem a expansão e os possíveis variados usos da interseccionalidade como ferramenta de análise, é imprescindível que seu conteúdo crítico seja preservado para que o conceito não seja despolitizado ou deslocado de sua disposição inicial, como ferramenta de libertação proposta pelas feministas negras. Aqui ela vai citar Figueiredo e a Cotirene. Desta forma, a interseccionalidade segue como um instrumento de identificação e, sobretudo, de superação das opressões inauguradas e estabelecidas por discursos hegemônicos de raça, gênero, sexualidade, classe, origem, território e demais formulações que ordenam simbolicamente e materialmente as exclusões diversas que permeiam a ordem social vigente. Manter esse horizonte é uma tarefa essencial, que reverencia e referencia a importância do feminismo negro em suas vocações políticas e intelectuais. Maravilhoso esse texto, e eu amei todas as obras que ela indicou aqui. E obrigada, gente, por me acompanhar, por estar aqui ouvindo, as indicações de leitura, os verbetes sobre todos esses feminismos e essas categorias de análise, como a interseccionalidade, que é maravilhoso, pra gente. Então, cheiro, até a próxima, tchau!